E aí, tudo em ordem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você que quer colocar o hábito da leitura em dia ou quer fazer o ato da leitura como um hábito, como seja. É para você que quer começar a ler ou quer voltar a ler. Durante esses últimos 40 dias, eu fiz uma pequena meta para mim, que foi a meta de ler 2 livros durante esse tempo. Os livros que eu optei por ler durante esse tempo foram esse aqui, o Maturidade Psicológica e Espiritual, do Venceslau Vial, e o outro foi esse aqui, do Scott Young, que é Ultra Aprendizado. Se você quiser, num próximo vídeo, eu posso trazer aqui uma explicação um pouco mais detalhada de cada um desses livros. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer aqui alguns pontos que durante esses 40 dias eu pude observar e eu espero que seja útil para você que quer colocar o hábito da leitura em dias. Então, são 3 pontos que eu quero aqui partilhar com você. Eu até anotei aqui no meu caderninho para que eu não me esqueça de nenhum desses pontos. E o primeiro ponto, e foi o que eu fiz durante o início dessas leituras, e aqui eu gostaria de deixar claro para você que eu não sou o cara que lê mais livros no Brasil, ou eu também não sou o cara que lê livros mais rápido no Brasil, não, eu acho que ainda estou bastante longe disso, mas eu leio os meus livros e nós já estamos caminhando aí para o quarto mês do ano, né? Já estamos em abril. E durante esses 4 meses eu já li alguns livros. E eu queria partilhar esses pontos aqui que eu espero, sinceramente, que seja útil para você. Então, o primeiro ponto, que é para você que quer colocar o hábito da leitura em dias, é escolher um livro que lhe ajude a encontrar uma solução para um problema ou que lhe ajude a adquirir algum conhecimento que você queira adquirir naquele momento. Partindo dessas duas ideias, você vai, posso dizer assim, ter uma motivação melhor para o, o ato de ler e para adquirir o hábito da leitura. E no dia 18 de fevereiro, eu tenho em mente, foi o dia que eu iniciei a leitura deste livro. Se eu não me engano, eu terminei ele no dia 5 de março. Eu acho que foi por aí. Esse livro aqui tem 639 páginas e esse outro aqui, do Ultra Aprendizado, tem, deixa eu ver aqui, 301 páginas. Somando as duas, vai dar as 940 páginas. A minha meta, inicialmente, era de ler 50 páginas por dia. Mas teve dias que eu consegui ler 50 páginas e teve outros dias que eu não consegui ler 50 páginas. A minha média foi de 23 páginas e meia por dia. Então, acabei ficando um pouco aquém. Fiquei 26 páginas e pouco de, de atingir ali a minha meta de 50 páginas por dia. Se eu tivesse feito as 50 páginas por dia, eu teria terminado os 2 livros em 18 dias e 18 dias e meio, por aí. Creio que seja. Depois, se eu tiver errado nos cálculos, você deixa aí nos comentários. Mas, dito isso, o, voltar aqui para o primeiro ponto, fechado todos esses parênteses, o primeiro ponto que vai lhe ajudar e o que me ajudou na leitura
desses 2 livros é que eu queria encontrar a resposta para 2 problemas. O primeiro era sobre a questão da maturidade. Só partilhando com você, eu estou caminhando aí para os meus 30 anos, já sou casado, tenho sou pai de primeira viagem e nesse nesses últimos tempos eu tenho refletido um pouco sobre a questão da maturidade, de perceber que em mim ainda faltam algumas coisas, ou melhor, ainda faltam muitas coisas para se ter, para dizer assim que sou uma pessoa totalmente madura e talvez esse caminho ainda demorará um pouco, né? Ainda vai precisar de um pouco mais de experiências, que são coisas que estão aqui contidas nesse livro. E era essa a resposta que eu queria encontrar quando eu iniciei a leitura desse livro, era de como se adquire a, a maturidade. E quando eu encontrei a resposta, eu até anotei nesse meu outro caderninho aqui. Eu tenho alguns caderninhos aqui que às vezes eu sempre ando com ele na bolsa ou para onde eu vou, que é para anotar alguns pensamentos, outro eu utilizo para escrever, eu utilizo como um pequeno diário e algumas coisas que me vêm à cabeça. Nesses últimos dias eu tenho falhado um pouco nisso de escrever constantemente, mas é uma coisa que eu quero voltar a ter a esse hábito. E quando eu encontrei a resposta para aquilo que eu queria, até eu anotei aqui, que foi numa quarta-feira, 4 de março de 2026. Eu tinha anotado assim, ó, acho que encontrei na resposta. Como se adquire maturidade psicológica e espiritual? Quando eu iniciei a leitura desse livro, era essa a resposta que eu queria encontrar. E a resposta, ela se dividia em 2 pontos. O primeiro é o desenvolvimento da sua personalidade. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho de forma simplória sobre isso, mas como eu falei, se você quiser, depois eu traga um vídeo mais explicativo de fato sobre esse livro, você deixa aí nos comentários que eu posso fazer isso. Mas falando de forma aqui simplificada, o desenvolvimento da personalidade ele se dá pela aquisição de experiências teóricas e experiências práticas. Tem outros autores que dão o nome de conhecimento prático e conhecimento teórico, mas ele se resume a esses dois pontos, a teoria e a prática, no sentido de o conhecimento teórico vem pela aquisição de conhecimento através de livros, de cursos, e a experiência prática, a experiência da vida mesmo, quando você vai se colocando numa coisa que é o que o autor desse outro livro aqui fala, que é a questão da prática direta. Eu, como comentei, sou pai de primeira viagem, e nesse tempo do nascimento da minha filha para cá, eu e minha esposa, a gente tem aprendido muitas coisas que anteriormente a gente não sabia. E esse conhecimento está vindo de fato pela experiência prática ali de cuidar de uma criança, passar por todos os momentos de, às vezes, momentos de não saber muito para onde lidar ou para onde ir, de ter algumas dúvidas de qual decisão tomar e qual seria a melhor decisão, e é com a prática direta ali, com a vivência, com a experiência de fato, que a gente vai amadurecendo nas coisas e vai
desenvolvendo a nossa personalidade através dessas experiências práticas e das experiências teóricas. E o outro ponto, mas ainda antes de adentrar nesse segundo ponto, que foi de qual eu tive ali a resposta quando eu estava lendo esse livro, um outro ponto que eu queria eh, frisar aqui com você é de que quando a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade, isso pode nos levar para um estado meio que de modelo. Não que quando a gente desenvolva a nossa personalidade, a gente quer ser modelo para alguma coisa ou para alguém, mas eh, de uma forma que meio que intrínseca, podemos dizer assim. Está, talvez a palavra intrínseca não seja a melhor forma de expressar isso, mas vai, mas vai fazer sentido aqui. Vai valer, posso dizer assim. Quando a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade e as outras pessoas vão observando o desenvolvimento da nossa personalidade, isso pode ir gerando uma admiração das outras pessoas para conosco. E pelo fato de isso gerar uma admiração das outras pessoas para conosco, isso pode meio que inflar um pouco o nosso ego e a gente achar que eu sou melhor do que a outra pessoa, porque eu tenho uma personalidade mais desenvolvida do que ela. E de tanto a gente ir inflando o nosso ego, a gente pode cair numa coisa que é a soberba ou a arrogância. E é por conta disso que tem um outro ponto aqui que está contido nesse livro. Não está contido explicitamente no livro, mas está de forma implícita, que é de que para se adquirir a maturidade, além do desenvolvimento da personalidade, eu também tenho que ter uma intimidade com Deus. Por quê? Porque isso vai me ajudar a ser humilde, ter a não deixar com que a soberba ou a arrogância cresçam em mim. Mas isso aqui pra- talvez faça mais sentido para pessoa que é cristã. Eu, como sou cristão católico, isso faz total sentido para mim. Mas talvez possa não fazer para você. Então, fechando todos esses parênteses, voltando aqui para o primeiro ponto, que é para se adentrar ou desenvolver o hábito da leitura, a primeira coisa que você tem que fazer, que foi o que eu fiz, foi de buscar respostas para um determinado tipo de problema. Mas você pode não focar no problema, mas focar na questão de adquirir um conhecimento ou uma habilidade, como você achar melhor. Eu queria encontrar a resposta para um determinado tipo de problema, que era a questão da maturidade. E o outro problema que eu queria resolver, eu queria encontrar a resposta, era para a questão do aprendizado, como melhorar o meu aprendizado. Então, foi por isso que eu escolhi esse outro livro aqui, o do Ultra Aprendizado, para ler ele durante esses 40 dias. Mas quando a gente faz uma meta, ela sempre tem algum tipo de obstáculo. E eu vou até abrir aqui eu já deixei até marcado nesse livro aqui, do Ultra Aprendizado, que ele vai dizer alguma coisa aqui a respeito disso.
Ele vai trazer um exemplo aqui no segundo princípio dos ultras aprendizes, que é o princípio do foco. E ele vai trazer um exemplo de eu acho que é uma moça que durante o processo de desenvolvimento do aprendizado dela, ela encontrou obstáculos. E esse é o segundo ponto que eu quero aqui partilhar com você. Quando a gente faz um propósito, uma meta, a gente não pode ter a ilusão de achar que não terão obstáculos ali naquela meta, ou de que não, ou de que tudo vai ser flores, ou de que tudo vai ser fácil. Não, vai se ter algum tipo de obstáculo. Às vezes o obstáculo é grande, o obstáculo é pequeno, mas o obstáculo é sempre obstáculo. Deixa eu só aqui deixar na minha anotaçãozinha aqui, no meu caderninho, para que eu não esqueça. Então ele diz aqui assim, ele traz um exemplo, ele diz: Somerville encontrou obstáculos ainda maiores com tarefas e expectativas domésticas sempre à frente de todo tipo de esforço autodidata. Eu até tinha anotado aqui, fazendo a leitura desse trecho, eu tinha anotado o seguinte, que toda meta tem algum tipo de obstáculo. E você que quer se aventurar pelo hábito da leitura ou pela prática da leitura, você tem que ter em mente que vai existir vários obstáculos, mas eu quero aqui trazer três, que são até três, três pontos que o Scott Young fala aqui no livro Ultra Aprendizado. Se você quer, vamos supor, você quer fazer ou ter o hábito de ler todos os dias, fazer a prática da leitura todos os dias, como eu queria ler 50 páginas durante um dia. Há alguns dias eu consegui ler 50 páginas, alguns outros dias eu não consegui ler essas 50 páginas. Mas dentro desse processo vão existir alguns obstáculos que você vai ter que encontrar meios de superá-los. Esses obstáculos, eu até anotei aqui, são três. Podem existir outros, mas eu quis me restringir aqui a três para o hábito para a prática da leitura, que é a questão da procrastinação, da distração e da forma como você queira ler um livro. Vamos começar aqui pela procrastinação. E aqui eu vou trazer o meu exemplo. Esse livro aqui, da maturidade psicológica e espiritual, ele, como você pode perceber, ele é um pouco mais robusto do que o livro Ultra Aprendizado. E a questão da procrastinação, ela se dá pelo fato de que uma tarefa, ela pode ser ou fácil demais ou difícil demais. Por exemplo, esse livro aqui, por ser um pouco mais robusto do que o outro, ele, a princípio, pode gerar na nossa mente aqui uma barreira da gente se perguntar ou se questionar, será que eu vou conseguir de fato ler esse livro aqui? Eles são tantas páginas, cara. Eles têm 639 páginas. Será se eu vou de fato ler esse livro aqui? E a gente pode cair nesse obstáculo, ou se paralisar nesse obstáculo da procrastinação por achar
que a tarefa ali ela é difícil demais. Ou então, quando a gente vê esse outro livro aqui, ele é um pouco mais fino, a gente pode pensar, eu vou ler ele rapidamente, ele é facinho, então eu vou deixar para ler no outro dia. Vou, vou postergando, sempre deixando para depois a leitura das páginas e quando a gente menos perceber, o tempo já passou e a gente não fez aquela meta que deveria ter sido feita. Então, dentro da procrastinação, existem esses dois fatores. A gente pode procrastinar porque a gente pode achar que uma tarefa ou ela é fácil demais ou ela é difícil demais. Então, a gente tem que encontrar ali meio que um meio termo para que as coisas possam ser feitas como elas devem ser feitas. E dentro ainda desse segundo ponto, existe a questão da distração. E aqui em casa, durante essa minha pequena meta, existiram muitas distrações. É, vez ou outra, quando eu estava lendo uma página do livro, a minha esposa pediu um auxílio para que eu pudesse ajudar a segurar a minha filha, pediu para que eu fosse fazer alguma outra coisa e as distrações iam ocorrendo. Durante o nosso dia, muitas atividades, muitas tarefas vão demandando a nossa atenção e a gente vai ter que meio que ir escolhendo qual coisa a gente vai dar uma maior importância. Mas dentro da questão da distração, existe três pontos que o Scott Hahn ele aborda no livro Ultra Aprendizagem, que são os seguintes: a gente pode ser distraído pelo ambiente. Não sei se você é pai, não sei como é a sua rotina, mas se você for, você vai concordar comigo que às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, sempre aparece outra uma outra atividade que a nossa esposa ou a nossa filha está demandando ali da gente, ou outras pessoas que estão envolvidas ali no nosso ambiente, e isso pode gerar um pouco de distração ali para o desenvolvimento da atividade que a gente quer desenvolver. E uma outra coisa que pode gerar a distração é a tarefa que a gente quer fazer. Nesses últimos dias eu estava desenvolvendo um projeto, era de uma janela para uma capela. O rapaz tinha pedido para eu fazer esse projeto e nesse projeto eu estava tendo uma distração em virtude dessa tarefa. Eu na minha mente, eu estava achando que a tarefa era um pouco fácil demais e eu estava sempre postergando ela, deixando para depois, deixando para depois. E a data da entrega do projeto estava chegando e eu ainda não estava com o projeto totalmente definido. E às vezes você pode se ver nessa mesma situação de achar que a tarefa é fácil demais e sempre postergando, postergando, ou o contrário, achar que a tarefa é difícil demais e você começa ali a fazer ela e a tarefa não vai rendendo, você não vai conseguindo avançar e você pode meio que parar ali no desenvolvimento dessa tarefa. E minha filha tá chorando ali um pouquinho, ela tá ali com minha esposa, eu acho que parou.
E a outra distração que pode ocorrer no desenvolvimento de uma atividade é a distração ocasionada pela nossa mente. Tem um livro que eu tenho ele aqui, é, que é o nome do livro é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Tem até um outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, e depois, se você quiser, pode assisti-lo. Eu vou deixar até no final aqui desse vídeo a indicação dele, você pode assisti-lo para entender um pouco melhor. Mas dentro desse livro do David Allen, ele vai dizer que a gente tem que deixar a nossa mente tranquila como água, para que as coisas possam fluir. E isso é importante porque se a nossa mente estiver com várias coisas ocorrendo dentro dela, se a gente estiver se preocupando com várias coisas que têm que ser feitas ou precisam ser feitas, depois a gente não vai conseguir se concentrar de fato na nossa atividade ali que a gente tem que desenvolver. Como, por exemplo, era a leitura desses dois livros que eu tinha que fazer. E um outro ponto que pode nos afetar é a forma como a gente eh, quer ler um livro. E aqui ainda trazendo para esse ambiente da leitura. É a forma como a gente quer ler um livro. Ali parece que o choro ficou um pouquinho mais forte. E a forma como a gente quer ler um livro ou vai ler um livro está correlacionado com um terceiro ponto, que é o último ponto que eu quero trazer aqui para você. Mas antes de adentrar nesse terceiro ponto, só recapitulando, para você que quer ter esse hábito ou colocar o hábito da leitura em, em prática. A primeira coisa importante que você tem que fazer é se perguntar qual o conhecimento que adquiriu, qual o problema quer resolver, ou qual resposta para um problema você quer encontrar. Isso vai lhe ajudar a ter uma motivação ali para se colocar no ato de ler um livro. E o segundo ponto, que é de como eu vou ler todos os dias, é entender que toda meta ela tem obstáculos. E esses obstáculos na leitura são a questão da procrastinação, da distração e a forma como você quer ler um livro. E o último ponto, que é o que eu quero trazer aqui para você, é a questão de que quando você vai ler um livro, você tem meio que criar um ritual para a sua leitura. Durante esses 40 dias, eu fiz um pequeno ritual que era o seguinte: ah, aqui em casa, durante a manhã ou durante a tarde, é sempre um pouco mais difícil para ler o, um livro. E às vezes, quando eu me colocava para ler, eu não conseguia ler as 50 páginas de uma vez. Sempre eram meio que picotadas. Então, eu fiz o seguinte: eu estava acordando antes de todo mundo, era, acordava por volta das 4 da manhã, e eu ia fazer a minha leitura antes que a minha filha e a minha esposa acordassem. Então, eu li ali o máximo que eu podia até, de fato, elas acordarem e aí a gente ir para as atividades do dia a dia. Tem um livro que o autor dele fala sobre isso. Eu vou até pegar esse livro aqui, que é sobre a questão do,
de ritualizar uma atividade que a gente vai fazer. Vou tentar pegar ele aqui. É esse livro aqui. O nome do livro é O Trabalho Focado. Deixa eu só ver se eu encontro aqui a página que ele fala sobre isso, sobre a questão de ritualizar as coisas. Acho que aqui na página 93. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver encontrar. Calma aí, pessoal. Calma aí. Ver aqui. Aqui. Ele fala sobre a questão de ritualismo. E para esse, esse ponto de ritualizar uma atividade, ele, ele traz aqui três, três etapas. A primeira é onde você, que ele vai, aqui é sobre a questão do trabalho, né? Ele vai dizer que é onde você vai trabalhar e durante quanto tempo. E a segunda é como você vai trabalhar depois que começar e como você vai dar suporte ao seu trabalho. Tem um outro livro que ele não fala sobre a questão do trabalho, mas é sobre a questão de orçamento empresarial. Esse foi um livro que eu iniciei a leitura agora, nesses dias. Ele vai falar uma coisa que é semelhante ao que o Cal Newport do livro Trabalho Focado ele vai falar. Ele diz assim, que vou ler aqui para você. Ele fala o seguinte: que para fins de planejamento e controle de resultados, os objetivos da empresa e as metas orçamentárias específicas devem representar expectativas realistas. Para serem realistas, as expectativas devem referir-se à sua dimensão temporal específica. Ou seja, acho que voltou aqui. Tinha dado uma pequena falhadinha, mas voltou aqui. E para que as, ah, as coisas, ou um projeto, vou utilizar aqui o termo projeto, para que um projeto ele possa ser desenvolvido, ele precisa ter uma dimensão, ele precisa ocorrer dentro de um tempo e precisa ser específico. Por exemplo, o projeto de ler 2 livros em 40 dias. A dimensão que eu coloquei, a dimensão aqui se refere naquilo que pode ser medido, que tenha dimensão, por exemplo, um metro de uma tábua, ou a dimensão que eu utilizei era a quantidade de páginas. Então, um projeto ele tem que ter uma dimensão para que de fato as coisas possam ser computadas ali, posso dizer assim. Então, a dimensão que eu coloquei para esses 40 dias era de ler 50 páginas durante esses dias. Alguns dias, como eu falei, eu consegui ler as 50 páginas, outros não. A minha média foi de 23 páginas, de 23 páginas por dia, 23,5, para falar a verdade, foram de 23,5. E um outro ponto que deve ser levado em consideração é a questão temporal, ou seja, um projeto ele é realizado dentro de um tempo. O meu tempo era de 45 dias e ele deve ser específico, ou seja, por exemplo, qual livro você vai ler durante esses 40 dias? E eu especifiquei que seriam o livro Ultra Aprendizado e o livro Maturidade Psicológica e Espiritual. E só aqui para juntar tudo isso
e fechando todos os parênteses, como eu estava dizendo, eu criei esse pequeno ritual de acordar um pouco mais cedo do que minha esposa, minha filha, do que as pessoas que estão aqui em casa para ler esses livros. Mas só fazendo esse ritual não iria dar certo, porque em alguns dias eu acordava um pouco mais cansado do que outros, e por conta disso eu utilizei uma outra coisa, que foi a do seguinte, de levar os livros para onde quer que eu fosse. Como assim? Eh, Ao invés de, quando eu tivesse um tempo, assim, um tempo livre, eu parar para mexer no celular ou ver alguma outra coisa, eu aproveitava e, como eu estava levando os livros comigo, eu aproveitava e lia alguma página ali do livro. Por exemplo, quando eu ia a uma consulta com minha esposa e minha filha, e eu sabia que iria esperar ali para ser atendido pelo médico ou pela médica, eu aproveitava e ficava lendo algumas páginas ali do livro para que a minha meta pudesse ser cumprida. Ou quando eu ia visitar algum projeto ou fazer uma prospecção de algum cliente, eu levava ali um livro também, que era caso eu ficasse esperando, nesse momento de espera, eu aproveitava e lia algumas páginas do livro para que assim a minha meta pudesse ser cumprida, de ler os livros durante os 40 dias. Então, isso foi o que funcionou para mim. Às vezes, alguns livros mais práticos, por exemplo, como esse do Scott Young aqui, onde ele fala todo o seu método que ele utilizou para a, adquirir habilidades, o método da ultra-aprendizagem, o método de ultra-aprendizagem. Às vezes a gente esquece, ou pode esquecer, de que o autor desse livro, ele teve as suas circunstâncias, ou seja, ele estava inserido dentro de uma circunstância para desenvolver aquele método. E às vezes, quando a gente lê algum desses livros práticos, a gente pode meio que esquecer dessas circunstâncias e querer fazer tudo daquele jeito ou querer que as coisas saiam totalmente do jeito ali que ele diz, mas em virtude da minha circunstância de vida, em virtude da sua circunstância de vida, algumas coisas não serão semelhantes. E talvez você possa se sair melhor nessa atividade de fato fazer um ritual para sempre ler ali no mesmo horário, no mesmo local, ou você pode se sair melhor levando o livro ali para onde você for e, a depender do momento livre que você tiver ali, você vai e lê o livro. Eu juntei esses, posso dizer assim, esses dois métodos, o de criar um pequeno ritual ali para sempre ler num determinado horário, mas também eu levava comigo o livro para ler em algum momento livre, para que, assim, de fato, a, a leitura tivesse sempre presente e eu não me deixasse ali distrair por alguma outra coisa. Eu espero que isso esteja ficando claro para você. Mas para ir encerrando aqui, para ir concluindo esse vídeo, antes que ele já fique
pouco mais longo do que o necessário, e eu não me estenda mais ainda, só recapitulando. Os 3 pontos aqui para que você coloque aí o hábito da leitura em dias. O primeiro ponto é de que você escolha um livro que vai lhe proporcionar a aquisição da habilidade que você quer para aquele período, ou que vai lhe ajudar a adquirir a habilidade que você quer, ou então o problema que você quer resolver. O segundo ponto é de entender que existirão obstáculos e você deve encontrar meios de vencer esses obstáculos. E os principais obstáculos que você vai ter que vencer é a questão da procrastinação, da distração e da, da tarefa, da forma como você vai ler um livro. E o terceiro ponto é de que, à medida que você vai vencendo esses obstáculos, você tem que criar meio que um ritual, posso dizer assim, um ritual para a sua atividade, ou se utilizar de todo momento oportuno para fazer aquela atividade. Eu utilizei, eu juntei meio que os dois. Fiz um pequeno ritual e me utilizei de cada momento oportuno para fazer aquela atividade. Eu espero que esse vídeo aqui possa ser útil para você. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu like e de deixar os seus comentários dizendo aí o que você achou. Se você tem interesse que eu traga depois uma explicação desses livros que eu li durante esses 40 dias. Eu lhe desejo um grande abraço, uma abençoada Semana Santa e até a próxima.